Então, eu vou agrupar aqui por modelo de questão para a gente poder fazer um pouco mais rápido, certo? Então, essas aqui envolvem interferência e experiência de Young, beleza? Vamos começar aqui. Um receptor situado no ponto O recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes situadas nos pontos A e B idênticas que emitem em concordância de fase. A velocidade de propagação do som emitido pelas fontes é de 340 metros por segundo e a frequência é de 170 Hz. No ponto O, ocorre interferência destrutiva ou construtiva. Justifique sua resposta com cálculos. Bom, o que a gente já está vendo aqui? Aqui é como se fosse a nossa fonte 1, a fonte 2. A própria questão já fala que elas estão em concordância de fase. E aí, quando a gente tem a concordância de fase, a gente lembra que a diferença de caminho vai ser... tem duas possibilidades para a diferença de caminho, né? Vai ser o n par vezes lambda sobre 2, caso a interferência seja construtiva, e n ímpar vezes lambda sobre 2, caso a interferência seja destrutiva. Então, nessas questões que ele já der para ti a velocidade e a frequência, já calcula logo o comprimento de onda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, V igual a lambda vezes F. Então, vai ficar 340 igual a lambda vezes 170. Aí a gente vai achar que o lambda vai dar 2 metros. Beleza, próximo passo. A gente vai verificar qual é o ΔX, né? Então, da fonte 1 até o ponto O foram 20 metros. Da fonte 2 até o ponto O, 25 metros. Então, o nosso segundo passo vai fazer o ΔX. Fica 25 menos 20. Vai ser igual a um número que eu não sei quanto é. Não sei se é par, não sei se é ímpar, porque a questão está perguntando se a interferência é uma construtiva ou destrutiva. A gente vai chegar nela já já. Então, vezes o lambda, que eu já tenho, né? Então, vai ficar aqui 2 sobre 2, tá? Vendo de onde saiu isso? Só lembrar aqui, ó, o nosso ΔX é isso ou isso. Aí, no caso, eu só deixei esse n como sendo uma incógnita. Não sei se é par, não sei se é ímpar. Mas tá aqui, ó, lambda sobre 2, que é exatamente o que eu tô fazendo. Então, fazendo aqui a conta, né? Vai ficar que 5 é igual a n vezes 1. Então, nosso n é 5, que é ímpar. Portanto, a nossa interferência é de qual tipo? Destrutiva, tá bom? Na segunda questão, é uma questão de cálculo que envolve o experimento de Young. Então, na questão original, ele não trazia esse desenho, tá bom? Eu aproveitei a figura da questão seguinte, que eu vou já comentar, para a gente ganhar tempo. Então, se ele não trouxer o desenho lá para ti, tu tem que ter isso aqui memorizado, tá? Então, lembra que quando falar de experiência de Young, questões de cálculo, a gente lembra, ó, que aqui, esse zero vai ser o quê? Vai ser a nossa... Aqui é a nossa franja clara central. E aqui vai ser um ponto qualquer, pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo, vai depender da questão. Então, vamos começar aqui o enunciado. Realizou-se uma experiência de interferência, conforme é feita por Young, com uma luz de aproximadamente lambda nanômetros de comprimento de onda. Sabendo-se que a separação entre as fendas era de 0,5 mm e que a separação entre a primeira franja escura e a franja central clara era de 5 mm, calcule o comprimento de onda em nanômetros observados a 2,5 metros das fendas, né? Então tá aqui, ó, essa é a primeira fenda e essa aqui é a segunda fenda, né? Então percebe que a luz, ela tá vindo aqui justamente nesse primeiro orifício, né? Ocorre a primeira difração, que a gente viu na aula, e aí depois vai ocorrer aqui a segunda difração. E aí dessas difrações vão ocorrer as interferências. E aqui nesses pontinhos a gente vai ter pontos de máximo e pontos de mínimo, né? A questão, ela já fala, ela enfatiza, né? A questão da separação. Aqui ela fala e que a separação entre a primeira franja clara escura e a primeira franja clara central era 5 milímetros. Ou seja, o que é isso que ele está dando para a gente? É exatamente essa distância y. A distância y vai ser sempre a distância entre a franja clara central e algum ponto da questão. Nessa questão, ele mesmo está enfatizando que o ponto P é a primeira franja escura.
Ou seja, se é franja escura, a gente já sabe que é interferência de que tipo? Destrutiva. Nosso N ímpar vai ser 1, tá bom? Beleza, gente. O que mais que eu preciso saber nesse tipo de questão? Lembra sempre, ó, que a gente vai utilizar sempre essa relação y sobre d, ou seja, essa distância y e a distância entre as fendas e o anteparo, que é o que se chama de d, perdão, a razão entre as duas, o y sobre o d, vai ser a razão entre a nossa diferença de caminho e a distância entre as fendas. Então, repetindo, ó, essa distância dividido por essa vai ser igual a diferença de caminho, que é o ΔX, dividido pela distância entre as fendas, tá bom? Então, agora é só substituir. Lembrando que aqui na questão fala de milímetro, aqui tem 5 milímetros, aqui tem 0,5 milímetros, então bota tudo para notação científica, tá? Antes de fazer esse tipo de conta. Tudo para metro e na notação científica. Então, o y, né, ele já deu para a gente, tá aqui, ó, são esses 5 milímetros, tá? Que a gente já comentou. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3, dividido aqui pelo d. Quanto é que é o d? Ele disse, ó, observadas a 2,5 metros das fendas. As fendas estão aqui, e aqui é a nossa distância, né? Os 2,5 metros. Então, isso aqui vai ser igual ao ΔX sobre o Dzinho. E o Dzinho diz que a separação entre as fendas são 0,5 milímetros, que transformando para metro fica 5 vezes 10 a menos 4 metros. Então, joga aqui, 5 vezes 10 a menos 4. E agora é só partir para o cálculo, tá? Então, 2,5 com 5 aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2. Quando você faz aqui o meio pelos extremos, você tem que ficar atento na hora dos cálculos, beleza? Então, vai ficar que o nosso ΔX vai ser 10 a menos 6 metros, certo? 10 a menos 6 metros. E aí, a questão pediu para a gente calcular o comprimento de onda em nanômetros. Ainda não terminei a questão, né? Eu preciso lembrar que esse ΔX vai ser o quê? Vai ser N ímpar vezes lambda sobre 2, certo? Porque na experiência de Young as fontes estão sempre em fase. E nas fontes em fase, para ser interferência destrutiva, a gente tem que fazer N ímpar vezes lambda sobre 2, tá? E a questão já disse que a gente já tinha discutido, né, que o N ímpar vai ser 1, então é só substituir agora. Vai ficar 10 a menos 6 igual a 1 vezes lambda sobre 2. Fazendo meio aqui pelos extremos, fica 2 vezes 10 a menos 6 metros, beleza? Aí eu preciso lembrar que nanômetro, gente, é 10 a menos 9. Como é que eu faço para sair de 10 a menos 6 e chegar em 10 a menos 9, né? Então, y vai ser 2.000 vezes 10 a menos 9. Então, quando eu vou acrescentando zeros aqui, o que vai acontecendo com essa potência? Ela vai diminuindo cada vez mais, tá bom? Então, fica 2.000 vezes 10 a menos 9 metros, né? Que isso aqui é simplesmente 2.000 nanômetros, tá bom?